Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma quinta-feira, mais um dia para nós estarmos juntos, né? Entoando louvores, adoração ao Senhor, que esse é o dia que o Senhor fez, né? E hoje é o culto de oração. E eu louvo a Deus, né? Porque o que tem nos sustentado são as orações. E essa noite eu tenho uma palavra que o Senhor tocou no meu coração, fala exatamente uma oração muito específica de uma pessoa que fez na Bíblia e o quanto Deus ouviu, né? E muitas vezes a gente tem pensado, será que Deus tem ouvido a minha oração? Deus tem te ouvido e Deus tem honrado e recebido cada oração. Então, irmãos, vamos estar orando para a gente dar início nesse culto dessa noite, né? Que Deus venha nos abençoar, que assim como essa palavra tem falado ao meu coração, também possa falar ao coração de vocês. Pai de amor, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, por mais esta oportunidade que nós temos, ó Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, ó Pai, para compartilharmos e aprendermos mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Compartilhar a Tua palavra, Senhor, é algo tão maravilhoso, Pai. É algo tão profundo nas nossas vidas, ó Pai. Nós possamos não somente compartilhar, não somente ouvir a palavra, Pai, mas que nós possamos praticá-la em nossas vidas, ó Pai. Que tudo que tem sido ministrado, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, nós possamos sim, Pai, fazer uso dessa palavra na nossa vida, Senhor, e saber o quão eficaz ela é. O quão real ela é, Senhor, a palavra vivida em nós, Pai. Nós podemos, ó Pai, porque a Tua palavra é poder, Pai. A Tua palavra, Pai, traz a existência, Pai, aquilo que nós não temos, ó Pai. Mas quando nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor, nós vivemos, ó Pai, vivemos contigo a cada dia, Senhor, e queremos mais e mais de Ti, ó Pai. Vem nessa noite, fala aos nossos corações, fala aos corações de cada um, Pai, aonde esta mensagem chegar, ó Pai, e que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Vou falar sobre um homem, ele só é mencionado nesse versículo na Bíblia, irmãos. Jabes, o nome dele é Jabes, ele não é mencionado mais na Bíblia em nenhum outro capítulo. Mas o pouco que ele foi mencionado, irmãos, ele trouxe tanto ensinamento, com tanta sabedoria, sabe? Ele foi ali diante do Senhor. E o pouco que ele foi mencionado aqui, ele nos ensinou grandes coisas. E nessa noite eu quero falar sobre quatro itens da oração dele, que foi essencial, que foi o que tocou o coração de Deus, irmãos, para que Jabes recebesse o que ele pediu, né? E que nós possamos também seguir este exemplo, que nós possamos aprender a chegar diante de Deus, sermos objetivos, sermos claros, assim como Jabes foi, que nós possamos reconhecer, né? Em primeiro lugar, né? Quem somos nós? E quem é Deus? Quem somos nós diante de Deus? E o que Deus é para nós? E o que Deus significa para nós? Jabes, ele entendeu tudo isso, irmãos, e a bênção veio sobre ele. Então, lá em Crônicas 4, 9 e 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Irmãos, Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não tem muitas coisas, não fala muito sobre Jabes, somente isso. E não tem informações da sua vida, né? O que nós sabemos de Jabes está contido aqui nesses dois versículos, que a mãe dele deu esse nome para ele porque ela teve ele sobre dores, e esse nome trazia sobre ele um fardo, né? Uma pessoa assim, de dor, que transmitia dor, né? Pelo significado do nome dele. Mas Jabes, irmãos, é um homem que ele conseguiu, através da oração, mudar a vida dele. E assim como Jabes, através de uma oração, ele conseguiu mudar a vida dele, irmãos, eu e você, através da nossa oração, nós podemos mudar situações contrárias na nossa vida, né? Nós
Durante muitos anos nós tivemos uma oração na igreja que falava assim, né? Deus altera planos e propósitos dos homens e traz cura para uma nação inteira. Né? É uma parte de uma oração que durante muitos anos nós oramos na igreja. E nós temos essa certeza, nós sabemos que a oração tem poder, né? E quantas orações nós temos feito durante todo esse tempo, quantas vitórias, quantas bênçãos nós temos recebido, né? Nós temos recebido as respostas, né? E a gente tem visto a bênção do Senhor sendo derramada. E Jabes, irmão, nós podemos fazer como ele. De repente nós vemos aqui que a mãe dele colocou esse nome, então Jabes nasceu debaixo de um preconceito, um homem que debaixo de muitas dores te dei à luz. Então o nome dele traz esse peso de dor sobre ele, né? Então é um nome que ninguém gostaria de receber esse significado no seu nome, né? A gente gosta de nomes que têm significados, né? Bonitos, né? Significados que são como presente de Deus, Mateus, né? E assim, outros nomes que são nomes de bênção. Mas Jabes, irmãos, ele não deixou que isso atrapalhasse a sua história, que isso trouxesse sobre ele um fardo, né? Então, nós podemos aprender com ele, né? Quando Jabes soube assim, quem era Jabes e qual o significado do seu nome, irmãos? Quem era Jabes? Era da tribo de Judá. Qual o significado do seu nome? Debaixo de muitas dores, te dei a luz. Então você fala, nossa, né? Dor. A pessoa transmite isso. Então, irmãos, aí você vê aqui que ele foi o quê? O homem mais respeitado, mais ilustre de sua família. E ele, irmãos, ele foi diante de Deus, ele entendeu, né? O significado do seu nome, né? Que trazia o quê? Sofrimento. Foi atribuído a ele por causa do nascimento dele. Então, por onde ele passava, ele carregava este fardo. Por onde ele passava, as pessoas talvez olhassem para ele e falavam, lá vai aquele que a mãe sofreu para dar luz, né? Então ele tinha esse fardo sobre ele. Irmãos, e com certeza foi um peso difícil para ele carregar durante um tempo da vida dele. Ele era carimbado, ele foi carimbado pela mãe dele por causa desse sofrimento. Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, por palavras de pessoas, tal, fomos carimbados com alguma forma negativa na nossa vida? Eu quero te dizer que esses carimbos que colocaram na tua vida, você pode mudá-los. Você tem esse poder de mudar através da oração, através de você chegar diante de Deus, sabe? Muitas vezes, assim, eu sei que muitas pessoas falam que eu sou brava, sou carimbada por eu ser brava, mas eu tenho orado tanto a Deus, falado, Senhor, muda isso dentro de mim. Muda isso, às vezes a forma como eu falo, às vezes como, sabe? Falo, Senhor, trabalha isso na minha vida. E eu sei que Deus tem trabalhado, porque eu sinto essa mudança em mim, sabe? E o quanto, assim, pessoas mesmo que já estiveram comigo, que já chegou e falou, nossa, Gi, se fosse há 10 anos atrás, o quanto você mudou hoje. E eu glorifico a Deus por isso, porque é uma coisa que eu oro, porque eu reconheço isso em mim. Eu reconheço a minha braveza, eu reconheço que às vezes, na hora de falar, você pode falar com um tom de voz que talvez não é nem para magoar a pessoa, mas o tom de voz magoa. Então, Deus tem trabalhado isso na minha vida. Então, assim, o quanto essa palavra de Jabes fala comigo, em que as coisas, as atitudes, né? Os carimbos que as pessoas colocam em você, o quanto você pode mudá-los através da oração, através da sua vida com Deus. E aqui, irmãos, foi exatamente isso. Jabes era carimbado por isso, né? Sofrimento, dores. E ele entendeu que ele podia mudar essa situação. Quando ele entendeu que ele podia mudar essa situação, irmãos, ele não perdeu tempo. Ele foi, né, diante de Deus ali. E aí nós vemos que o que? A oração de Jabes é uma verdadeira pérola enterrada ali, irmãos. E uma longa série de genealogia, né? Porque se a gente for buscando as genealogias, tudo for buscar, aqui você vai ver, e é uma pérola enterrada. Pouco se fala de Jabes na Bíblia, mas a oração dele foi um ponto crucial de mudança para a vida dele, irmãos. E ele, o gostoso aqui nessa parte, nós vemos que Jabes não é mencionado pelo mal da sua vida, mas sim
pela vida de oração e fé no Deus de Israel que ele tinha, irmãos. Quando ele percebeu, irmãos, que ele podia, quando ele sentiu que ele servia um Deus vivo e que através de uma oração ele podia mudar a sua história de vida, Jabes não perdeu tempo, irmãos. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos perder mais tempo diante da presença de Deus, diante do que a gente sabe que Deus pode fazer em nossas vidas através da oração. Então não perca tempo, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de meditar na palavra de Deus dia e de noite, né? Quantas vezes nós temos ouvido falar, pastor Edson tem falado nos cultos, né? Daquela palavra, daquele texto das pessoas, mesmo cientificamente, que já foi comprovado, as pessoas que leem a Bíblia, né? O quanto isso tem melhorado, o quanto isso faz bem. E nós sabemos o quanto a palavra de Deus nos faz bem, o quanto a palavra de Deus nos fortalece, o quanto ela nos edifica, o quanto ela nos mantém de pé, irmãos. É a palavra, é a vida com Deus que tem nos mantido de pé. É a vida com Deus que tem nos levado até onde nós temos chegado. Se não fosse Deus, ai, o que seria de mim, irmãos? Eu não seria nada. Se não fosse Jesus Cristo em minha vida, ai de mim, né? Ai de nós, se não fosse Jesus Cristo um dia ter olhado para mim e para você, né? E ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos, de sermos salvos, irmãos. Então, Jabes, quando ele percebeu, irmãos, quando ele sentiu que ele podia mudar a vida dele através do Deus de Israel, ele não se conformou, irmão, com aquilo que tinha sido decretado na vida dele, a derrota. Ele agiu diferente. Então, irmãos, não aceite a derrota na tua vida. Haja diferente. Sabe? Você pode e você consegue. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos traz isso. E eu vi uma frase hoje que eu achei bem interessante, que o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Às vezes as pessoas não têm sucesso porque elas desistem, não porque elas fracassam. E Jabes entendeu, irmão. Jabes entendeu que o sucesso dele era prosseguir e não desistir. E ele não desistiu do que, irmãos? De ser uma pessoa abençoada por Deus. Mesmo que o nome dele estivesse apontando ao contrário, irmãos. Mesmo que o nome dele estivesse apontando ali que ele seria um homem de dores, de transmitir dores e tristezas. Não, ele agiu diferente, ele não desistiu de receber a bênção de Deus, irmãos. Então, embora ele tivesse algo no passado dele que trazia para ele uma complicação, ele reagiu de uma forma completamente diferente, trazendo sobre ele o que? A superação dos seus traumas, irmãos. Hoje é algo que nós temos visto bastante, as pessoas com traumas, tal, com uma certa dificuldade de superar. Nós podemos superar os traumas das nossas vidas. Quantos de nós já não tivemos algum trauma? Então eu falo para você que você pode superar todas as coisas quando você está com Deus, quando você busca. E Jabes fez exatamente o que ele fez, irmãos. Ele foi o mais abençoado entre todos os seus irmãos. Então nós percebemos isso, que ele conseguiu o favor de Deus por intermédio da oração. O mesmo Deus que deu favor a Jabes é o Deus que pode dar esse favor para mim e para você, irmãos. Então a primeira coisa que Jabes pediu, irmãos, quando ele reconheceu, quando ele viu tudo isso, foi o que? Ele pediu a bênção de Deus. A bênção de Deus, irmãos. É a primeira coisa que Jabes pediu, né? E a gente vê lá o que? Quando a gente lê aqui em Crônicas, ele fala, abençoa-me, Senhor. Ele pediu a bênção de Deus, irmãos. E só um parênteses que eu quero fazer das bênçãos aqui, que é muito importante você ensinar o teu filho a pedir bênção para você, para o seu esposo e para os avós. Irmãos, é a coisa mais gloriosa que tem. É você poder pedir a bênção para sua mãe, pedir a bênção para o seu pai, pedir a bênção para os seus avós e eles falarem, Deus te abençoe. Irmãos, é importante. Se você não tem esse costume, no passado isso era muito comum e hoje a gente não se vê mais isso. Eu falo isso porque se eu falar com a minha mãe 10 vezes no telefone no dia, 10 vezes eu peço bênção para minha mãe. E assim, ela até dá risada, porque ela fala, já te abençoei hoje. Eu falei, mas quanto mais a senhora me abençoar, mais feliz eu sou.
E é importante, irmãos, ensinar. Isso assim, muitas pessoas falam, isso é coisa do passado, é coisa antiga. Mas para nós que somos cristãos, a bênção de pai e mãe é muito importante. A bênção de avô é muito importante. Então, irmãos, eu vejo isso aqui na palavra. E Jabes, a primeira coisa que ele viu, irmão, foi algo que me chamou a atenção. Ele pediu a bênção do Senhor sobre ele. Abençoa-me. Abençoa-me, Senhor. E Deus ali, né, abençoou Jabes, irmãos. Então ele entendeu, irmãos, quando ele entendeu que o Deus vivo, que Deus de Israel era um Deus vivo, irmãos, ele foi diante de Deus e pediu, abençoa-me. Então, irmãos, é a primeira coisa que ele pediu, é a bênção de Deus. Somente através das bênçãos de Deus, irmãos, é que nós podemos vencer todo o fardo que nós carregamos. Lá em Mateus 11, 28 está escrito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jabes foi isso, irmãos. Jabes estava com aquele fardo, Jabes estava cansado daquele fardo. E o que ele fez? Foi até Deus. E o que aconteceu? Ele recebeu a bênção. Ele estava cansado de ser reconhecido por ser aquele homem que oferecia dor. Então ele estava cansado. Então ele vai atrás daquele que pode resolver essa sua situação. Somente Deus. Irmãos, tem situações na nossa vida que não adianta a gente falar com milhares de pessoas, milhares de pastores. Eu tenho que me posicionar com Deus. A posição de Jabes, irmãos, diante da vida que ele levava. A posição que ele teve diante de Deus, de chegar e falar, Pai, abençoa-me. De ele reconhecer que somente Deus podia dar isso para ele. Irmãos, ele alcançou o favor de Deus. Irmãos, então, ele percebeu que a vida dele não precisava ser marcada pela dor, mas sim por uma caminhada de bênção. Então, irmãos, a nossa vida não precisa ser marcada por trajetos que muitas vezes nós erramos, que somos pecadores. A nossa vida pode ser marcada pela bênção do Senhor sobre nós. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jabes, nós possamos chegar diante de Deus e falar, abençoa-me. Não, nós não precisamos ficar presos aos nossos sofrimentos do passado. Nós podemos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós. Sabe? Nós não podemos nunca nos sentir desqualificados para servir a Deus. Ele olha o nosso coração e não o nosso passado. Muitas vezes, por causa do nosso passado, irmão, nós achamos que nós somos dignos de estar diante de Deus. Porque eu errei, porque eu fiz isso ou aquilo. E muitas vezes, por causa disso, nós queremos desistir, nós nos desqualificamos. Mas Deus não nos desqualifica, Deus nos qualifica, porque Deus olha o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo e profundo. Então, irmãos, nunca se sinta assim. Olhe para frente, olhe para o seu futuro, olhe para aquilo que Deus tem para você. Irmãos, a segunda coisa que Jabes pediu ao Senhor, ele rogou o alargamento de suas fronteiras. O que ele pediu? Aumenta as minhas terras. Ele pediu provisão. Deus de provisão, né? É um Deus que provê. Aumente a minha fronteira, as minhas terras, irmãos. E Jabes pediu que aumentasse. Então, que a prosperidade estivesse sobre a vida dele. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha vontade de conquistar mais, assim como nós temos vontade de conquistar mais. Hoje, profissionalmente, nós estamos em um patamar, amanhã nós queremos estar em outro, e é assim na nossa vida, em todas as nossas áreas. Nós queremos isso, né? E a prosperidade, segundo Deus, sempre é uma dádiva na nossa vida, irmãos. Sempre é algo esplendoroso, quando a prosperidade vem de Deus. Então, nós precisamos estar firmados para que nós possamos receber isso de Deus. Então, irmãos, Jabes não queria apenas que o seu passado não condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundante de graça de Deus. Sabe? Ele queria que o futuro dele fosse abundante diante da graça de Deus. Então, ele pediu para Deus o que? Provisão. E essa é uma atitude, irmão, que eu e você devemos ter. Sabe? Às vezes nós estamos acomodados em situações, reclamamos que a gente não consegue, que a gente não tem futuro,
que a gente não dá certo. Muitas vezes você fala pro teu filho, ou algumas pessoas falam, esse não tem futuro, esse não tem mais jeito. Não, irmão, para Deus tudo tem jeito. Então essas palavras, sabe, negativas, começa a tirar do seu vocabulário. Começa a tirar as partes negativas e começa a colocar positivos. Troque os negativos pelos positivos. Você vai ver o quanto Deus pode fazer, irmãos. Então, Jabes, ele estava nessa postura. Ele tirou aquela parte negativa da vida dele e se colocou diante de Deus com positividade. Sabe, buscando. E ele pediu o quê? Abençoa-me, alarga as minhas fronteiras, prospera, dê provisão para mim, né? Então você vê que nós precisamos ter disposição de ir atrás dessas coisas, irmãos. E tudo isso começando pela oração. Não adianta eu querer ir atrás pelos meus braços, pelas minhas perspectivas, pelos meus projetos somente. Os meus projetos, as minhas perspectivas têm que estar na minha oração diária, diante de Deus, para que Deus possa estar tomando a direção. Muitas vezes eu estou fazendo um projeto de uma forma e Deus vai falar para você no meio do projeto, não vai por aí, vai por aqui. Né? Então, quando a gente coloca, Deus vai nos direcionando, irmãos. Então, Jabes, ele quer mais terra, ele queria mais influência, irmãos, porque um homem poderoso naquela época, um homem bem-sucedido, era um homem que tinha oportunidades. Então, ele não queria só oportunidades ali para crescer, mas ele queria oportunidade para ser bênção nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que pedir, irmão. As nossas oportunidades é para que nós possamos ser bênção nas mãos de Deus, irmãos. A terceira coisa que Jabes pediu, irmãos, ele suplicou a presença de Deus, né? Que a tua mão esteja comigo. Ele clamou, irmãos, pela proteção, né? Ele pediu aqui, né? Suplicou a presença de Deus. Foi a terceira coisa que ele pediu, que a tua mão esteja comigo. Então, irmãos, a proteção. Não adianta eu alargar minhas fronteiras, não adianta Deus me dar uma coisa se eu não estiver com Ele e que a presença de Deus não esteja me guiando em todos os meus passos. Eu preciso que Deus esteja me guiando, Deus esteja comigo. E aqui ele pediu, né? Que o quê? Que a presença de Deus estivesse com ele em todo o tempo, né? E a gente vê aqui um exemplo lá no Salmo 51, 11, que Davi, né, inegavelmente, a gente vê que Davi, né, quando ele vê essa parte, nós, né, inegavelmente, quando eu leio essa parte de Davi, né, que eu vejo que ele fez uma oração: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Irmãos, a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um homem que fez muita coisa errada. A gente sabe, né? Ontem eu ouvi uma palavra sobre o adultério e falava sobre Davi, sobre as coisas erradas que Davi fez e o quanto que a conta chega para nós um dia. E as contas de Davi chegaram para ele, né? Mas Davi, os salmos que a gente vê aqui de Davi, o que? Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, irmãos, era um rei rico. Ele não pede para Deus que não retire a riqueza dele. Ele não pede para Deus que não retire as mulheres ou influência. Ele roga a Deus que jamais o Espírito Santo seja afastado da sua vida. Irmãos, muitas vezes nós temos medo de perder as coisas que nós temos. As coisas materiais, irmãos. Mas nós não temos medo de perder a presença do Espírito Santo, que é a coisa mais importante da nossa vida. Esse tem que ser o nosso medo. Que não retires de mim a tua presença, Senhor, a presença do teu Espírito, né? Então, isso é o mais importante, meu. O Deus das bênçãos, irmãos, é mais importante do que as bênçãos sobre nós. Deus, ele é muito mais importante do que as bênçãos que ele dá sobre nós. E Jabes reconhecia isso, irmãos. Jabes, ele pôde sentir tudo isso. Então, irmãos, ele suplicou. Então, irmãos, que nós possamos todos os dias suplicar que a presença de Deus não se retire de nós. Que ele possa estar todos os dias nos guiando, irmão. Porque quando isso acontecer, irmão, nós vamos superar todas as dores. Porque nós precisamos da presença de Deus para suportar, para presenciar tudo que nós temos vivido, irmãos. Se não fosse a presença de Deus em nós, ai de nós. Ai de mim.
mas Deus tem nos dado suporte, Deus tem estado conosco, Deus tem nos dado graça para suportar, para passar pelas lutas, para passar pelas adversidades e vencer cada uma delas, irmãos. Então, você e eu não podemos vencer nada se Deus não estiver conosco. Bom, se Deus não estiver na frente da nossa vida, se Deus não estiver na frente do nosso negócio, nós não vamos vencer. Deus tem que estar à frente. Amém? A quarta coisa que Jabes clamou, irmão, foi que a tua presença, que clamou, foi pela proteção, perdão, eu já falei sobre a presença. A quarta coisa que ele clamou foi a presença, a proteção de Deus em sua vida. Ele clamou pedindo, né? Jabes entendeu que seus passos, por mais próspero que ele estivesse sendo e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil. Existem males e dores, irmãos, diante de todas as nossas tarefas, né? E Jabes, ele entendeu. E o que ele pediu? Guarda-me de males e livra-me, né? A gente vê aqui na parte que ele fala assim, que a tua mão não retire de mim. E ele fala aqui, ó, guardando-me de males e livrando-me de dores. Então ele pede o quê? Para que Deus guarde ele dos mal, das coisas más e das dores. Porque no mundo, irmão, nós vamos passar por males, por dores, mas Deus é o quê? Lá no Salmos 46:1 fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós encontramos isso em Deus, irmãos. Nós vamos, sim, irmãos, independente da situação, independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa, irmãos, quando nós chegamos a Deus, Ele é a nossa fortaleza e nosso refúgio, sabe? Então, irmãos, fora da presença de Deus não existe socorro, irmãos, pois é somente a presença de Deus que traz para nós a ausência de inimigo. A presença de Deus, irmãos, traz sobre nós o refrigério, acalma a nossa alma. Sabe, quando nós estamos longe de Deus, nós sofremos vários ataques, o inimigo vem e faz várias arruaças na tua vida. Mas a presença de Deus afasta o inimigo. Então, irmãos, porque às vezes tem pessoas que não conseguem nem ficar muito perto de você quando você está tão cheia de Deus, tão cheio do Espírito de Deus, que você incomoda as pessoas. Por quê? Porque o Espírito de Deus é transparente. Porque nós somos assim, nós temos que viver. Nós temos que transmitir Deus. Sabe? Nós temos que passar isso. Nós temos que viver uma vida com Deus. Quando eu vivo uma vida com Deus, irmãos, isso é aparente. Isso incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas que não têm vida com Deus. Por quê? Porque tem algo que brilha em você. A luz de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Ela fala que nós temos que ser sal da terra. Uma comida, irmãos, sem sal ela não tem sabor nenhum, mas se você põe uma pitada de sal, ai que sabor. É assim o crente. O crente tem que dar sabor. O crente tem que ser luz. O sal da terra. Aonde nós estivermos, nós não podemos nos contaminar. É nós que temos que contaminar. É nós que temos que trazer a presença de Deus onde nós estamos. E não deixar nos contaminar pelo ambiente que nós estamos. Ou melhor, você nem vai em determinados ambientes, porque não é para nós. Mas se a gente estiver, de repente, em algum lugar, você tem que ser ali sal. Você tem que ser luz. Irmãos, por quê? Porque é a proteção de Deus sobre nós. E Jabes pediu, irmãos. Então, quando nós estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida, Ele guarda os nossos passos. E Jabes fez só 4 pedidos, irmão. Abençoa, dá-me provisão, não afaste de mim a tua presença e guarda-me. É isso, irmãos. É isso que esse versículo quer nos falar nessa noite. Guarda-me, né? São coisas que Deus traz até nós. Até porque, irmãos, nós não temos forças, nem ferramentas, nem argumentos, irmãos, para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco e o seu Espírito nos capacite para vencer. Então, Jabes entendeu perfeitamente o Deus que ele precisava suplicar, ao Deus que ele precisava orar. Então, irmãos, porque assim, sem Deus nas nossas vidas, nós não temos.
Não temos, como diz em Efésios, lá quando a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, né? É assim a palavra de Deus. Nós temos que estar revestidos de toda a palavra de Deus. E nós temos que viver isso na nossa vida. Porque sem Deus e sem o Espírito Santo para nos capacitar, irmãos, nós não seremos nada. Nós não temos nada, irmãos. E a conclusão, irmãos, disso é: Deus atendeu o seu pedido. Isso que eu quero falar para você nessa noite. Deus tem atendido o seu pedido. Ah, mas tem demorado, pastora? Sim, muitas vezes tem demorado, os meus também. Às vezes eu falo: Deus, o Senhor tem olhado para mim? O Senhor tem me ouvido? Deus tem nos ouvido. Deus tem atendido os nossos pedidos, irmãos. É que acontece aqui que Jabes foi ousado. Jabes teve uma ousadia tremenda para pedir. Muitas vezes nós somos tímidos para pedir, irmãos, né? Pedir algo para Deus. Então nós precisamos entender que Deus sempre vai escutar as nossas orações, tímidas ou ousadas. Deus vai usar, Deus vai ouvir, tá? Então, quando nós tivermos a mesma ousadia de Jabes, irmãos, que se Deus quiser, né, nós vamos também ter, né, a mesma bênção de Deus, mesma prosperidade, proteção e presença, que foi o que Jabes pediu. Então nós temos que ser ousados ao pedir. Vamos ser ousados, né? E a palavra de Deus, para concluir, lá em Mateus 21, 22, fala o quê? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essa oração de Jabes, eu creio que ele fez uma oração tão poderosa, tão ousada, com tanta fé, crendo, que transformou ele, que mudou a história de vida de Jabes. Então eu quero falar para você nessa noite que Deus tem atendido os teus pedidos, que as tuas orações podem mudar a sua história de vida. A sua vida com Deus em oração, a sua ousadia diante de Deus pode mudar a sua vida. Então, irmãos, o segredo de tudo isso é pedir com fé, crendo que nós vamos receber. Então, irmãos, tudo que nós pedimos com fé, crendo, nós recebemos. Então, irmãos, que cada um de nós, né, cada um de nós que precisa de algo especial, que nós precisamos ser tocados por Deus, é nesse momento, né, que nós vamos pedir e o Espírito Santo vai nos mostrar o poder que existe na oração, irmãos. Como existe poder na oração, como existe poder nas nossas palavras, né? Como existe poder na nossa oração. Então que nós possamos, né, pedir. O segredo está pedir com fé, crendo que vamos receber. E eu sou prova disso, irmãos. Uma vez, em 2004, o pastor chegou para mim e falou para mim: traz à existência aquilo que você tem pedido em oração. Eu falei: meu Deus, trazer à existência o que eu tenho pedido em oração. E eu orei e pedi para Deus sabedoria. Como que eu trazia à existência aquilo que eu não tinha? Eu tinha pedido na oração, mas como que eu trazia à existência? Irmãos, eu comecei planejando todas as minhas coisas para o próximo ano, como se eu já tivesse aquilo que eu tinha pedido. E quando eu comecei a planejar e a orar, declarando que eu já tinha, irmãos, eu recebi. Então, esta oração e essa atitude de fé, essa atitude de certeza de que Deus tem para nós algo melhor e que Deus vai nos abençoar, faz uma diferença na nossa vida. Eu falo porque eu sou prova disso. Eu presenciei, eu vivi na minha vida. E eu falo para você: ouse eu pedir. Ouse eu pedir. Seja como Jabes, arrojado, ousado. Entenda esses 4 passos de oração: a bênção, a provisão de Deus na nossa vida, a estar com Deus, o fato de Deus estarmos diante dele em todo o tempo, tá? E a proteção de Deus, né? A presença de Deus, a bênção, a provisão, a presença de Deus, irmãos. E Deus está conosco, né? Nos protegendo. São 4 passos muito importantes. Então, que Deus te abençoe. Que Deus traga sobre você um refrigério. Que nessa noite você receba uma unção de ousadia, tá?
uma unção de ousadia sobre a tua vida é o que eu desejo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por essa palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a sermos como Jabes, Pai, um homem ousado, um homem que através do seu posicionamento com Deus, um homem que através de uma oração, Pai, diante de ti, com fé, crendo que ele estava recebendo, Pai, ele mudou a sua história de vida. Ele mudou toda a sua história. Que nós possamos mudar a nossa história, Pai, com fé, com graça, crendo que tudo aquilo que nós temos pedido e colocado diante do teu altar, o Senhor tem nos ouvido, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Que a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Deus os abençoe. Muito obrigada. Eu sou grata a Deus por poder estar com vocês, estar com vocês durante esse tempo, mesmo que de uma forma online aqui. Deus tem nos dado essa bênção. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe.